Episódio 1. História do povo Paité Suruí, do contato aos dias atuais. Hakae manane toya na bekolanga oyablanga na bekote pinate ya ikaipo. Hakae manane toya oya banga bakane meka oya blanga na beko de pinate mawai aika na po ya enapo ayabe abopila na beko iya chabeko dichate oya banga banana iya polana Os Suruí residem na terra indígena 7 de setembro, um território de 248.146 hectares, localizados em áreas dos estados de Rondônia e Mato Grosso, na Amazônia Legal brasileira. Estão distribuídos por 25 aldeias, cada qual liderada por um cacique. Possuem um parlamento e um cacique que exerce liderança política sobre os demais. Comunicam-se, em sua maioria, em língua portuguesa e na língua nativa conhecida como Suruí de Rondônia. Língua esta do grupo Tupi e da família linguística Mondé. O contato dessa etnia com a sociedade nacional passou a ocorrer a partir dos anos de 1960, do contexto da expansão da fronteira agrícola do país e da nova geopolítica para a Amazônia, estabelecida pelos militares que tomaram o poder em 1964. Naquele período, vários projetos desenvolvimentistas foram implantados na Amazônia brasileira, dentre os quais o Polo Amazônia, em 1974, o Polo Noroeste, em 1981, e no ínterim dos dois, a abertura da rodovia BR-364. Brasília, a capital do país, é também o marco do sistema de intercomunicações internas do imenso território brasileiro. É um ponto pioneiro de penetração no oeste, no norte e várias outras áreas rarefeitas e subdesenvolvidas do Brasil. Brasília vai ser ligada ao extremo oeste e ao extremo norte através da rodovia Acre-Brasília, para a qual se voltam agora os esforços do governo federal e dos meios administrativos e técnicos que a planejaram e a estão construindo. O representante do presidente da República, Coronel Lino Romualdo Teixeira, os engenheiros Regis Bittencourt e Pires de Sá, observam ao vivo os trabalhos de terraplanagem em Rio Verde. O governador de Goiás, senhor José Feliciano Teixeira, e o engenheiro Regis Bittencourt, diretor do DNER, acionam os motores que estão abrindo essa outra via de acesso às regiões ocidentais e setentrionais do Brasil. Acendem-se agora novas esperanças no espírito das populações esquecidas e abandonadas, nos vastos territórios de Rondônia e do Acre, nos confins do Mato Grosso e até das áreas opulentas e desconhecidas do Alto Amazonas. É outra via de ocupação efetiva do território brasileiro, desbravando o oeste, rasgando noutro rumo a selva amazônica, despertando riquezas adormecidas e libertando populações da miséria ou do subdesenvolvimento. Tais projetos impulsionaram o deslocamento populacional de grande contingente de camponeses do centro-sul do país para a porção da floresta amazônica, que corresponde atualmente ao estado de Rondônia, dando início a relações interétnicas marcadas por conflitos, negociações e influências múltiplas. Desterritorializados, os suruís recuaram cada vez mais na floresta e só foram contatados pela FUNAI no dia 7 de setembro de 1969, sob o comando do sertanista Francisco Meireles. É interessante quando a gente fala de suruí, da onde que vieram os suruí?
há relatos do próprio povo que eles habitavam a região ali próximo a Cuiabá, no Mato Grosso, né? Com as sucessivas incursões, já no início do século XX, eles foram se deslocando, né? Então, no início do século XX, eles já estavam na região ali que é Cacoal, Pimenta Bueno, e claro, essa vinda, e a gente fala aí do período da borracha, isso propiciou, inclusive, confronto entre povos diferentes, né? No caso, com o Cinta Larga, com o Zoró, né? Com os Arara, que estão hoje localizados no município de Paraná, né? Entre povos, inclusive, que falavam a mesma língua, que é o Tupimondé. Após isso, a gente dá uma espécie de um salto na nossa história, né? Rondônia descobre a mineração. Nesse período eu não tenho especificamente registro se houve confronto, mas a coisa começa mesmo para valer a partir da construção da BR-29, que é a atual BR-364, que corta a Rondônia como um todo. Nesse período também vieram os migrantes, ocasionado pela própria expansão da fronteira agrícola que ora se iniciava, e com isso vieram esses migrantes do sul, do nordeste, né, a região de Cacoal, mais gente do sul e do sudeste. Ao chegarem ali, claro que trouxeram outras formas de enxergar o mundo. E o território Suruí, ele, assim como os demais territórios indígenas na Amazônia, particularmente em Rondônia, é fruto desse processo que aconteceu de violência. Suruí, eu falo a rendição, né, na realidade ela acontece em 1969, no dia 7 de setembro. A terra indígena tem esse nome, oficialmente esse nome, por conta desse contato, né? Então o contato ele acontece, claro que já vinha acontecendo, mas oficialmente eu chamo isso de rendição. É interessante a fala do Almir Suruí, que é das grandes lideranças do povo, é um Labier Erraga, né, o líder maior, que ele diz o seguinte, que se o Brasil teve a independência no 7 de setembro, os Suruí conheceram o outro lado da coisa, que significou aprisionamento, né? Isso porque que a fala dele vai nesse sentido. O território do Suruí, ele alcançava uma proporção muito maior do que é hoje. Então, parte desse território ele foi exatamente perdido. Então, aquela região de Riozinho, ali próximo também a Cacoal, isso se perdeu. Então, não tem como a gente pensar que um povo que vivia em contato direto com a floresta, com a natureza, não tivesse os embates, não acontecesse os embates com o que chegava, né? Porque na realidade aquele território originário de fato pertencia a esse povo, né? É dali que eles retiravam os seus alimentos, é dali que eles manifestavam a sua cultura. Tanto é que eu acho interessante isso, né? A terra indígena 7 de setembro, eles auto-reconhecem como terra indígena Paiterê-Gará, quer dizer, essa terra é dos Paiterê, essa terra é nossa. Então, quando eles já chamam de Paiterê-Gará a terra, ele já expressa também um outro caráter que eu acho que é interessante e importante, que é a identidade, o pertencimento, né? A assistência da FUNAI, ainda que em condições bastante limitadas, foi fundamental para evitar a dizimação desse povo indígena, pois no contato com os migrantes, grande quantidade de indígenas faleceu em função de doenças como sarampo, gripe e pneumonia, ou em função do poder destrutivo das armas de fogo portadas pelos forasteiros. A população Suruí sofreu drástica redução demográfica. Ao serem alijados desse território,
e se tornarem peões em fazendas de gado e café ou se envolverem no comércio ilegal de madeira, muitos indígenas sucumbiram, pois já não tinham os elementos que sustentavam a sensível teia de sua existência. E mesmo quando os conflitos interétnicos se minimizaram, a partir de 1983, quando houve a homologação da terra indígena 7 de setembro, os Suruí encontraram dificuldades em retomar o crescimento demográfico, em razão de doenças e carências nutricionais, ocasionadas sobretudo pelos novos hábitos de consumo adquiridos a partir da experiência do contato com a sociedade não indígena. Porque eu sei que nós indígenas, nós povo indígena, nunca vai virar como vocês. Vocês também nunca vai virar como indígena também, né? Então esse aí eu fico muito preocupado com isso, ao dia que passa, né? Então é isso que a gente não pode abandonar, porque a gente tem que permanecer nossa cultura, né? Isso que a gente precisa muito. Porque a cultura da gente que dá valor mais para nós mesmos, né? Para qualquer um de nós que não quer que perder a cultura, né? Você também não quer perder a cultura de vocês, né? Então nós tem isso. Hoje nós tá no meio de vocês, como o branco mesmo sempre fala assim, hoje o índio não é mais índio, mas claro que ele é índio, né? Claro que ele é índio. Nós usa roupa só para tampar o corpo, né? Mas a roupa que a gente usa não é que a gente já perdeu a cultura, mas a gente tem cultura sim, né? É a cultura que é muito bom para nosso povo indígena. Mesmo com a demarcação da terra indígena, os desafios permanecem intensos, seja em função das transformações culturais ocorridas com o processo interétnico, seja pela falta de segurança social e jurídica vivenciada pelos indígenas, expressões recorrentes do colonialismo que marcou e ainda marca as relações entre os povos indígenas e a sociedade hegemônica no Brasil. Apesar dos desafios enfrentados diariamente, os Suruí resistem. Dentre as formas de resistência do povo Suruí, podemos citar a festa da caça, que por muito tempo deixou de ser praticada, e em 2018 foi retomada pelos indígenas da comunidade Oikatier, em Espigão do Oeste. Pode-se citar ainda o projeto Castanha Suruí, o projeto Café Suruí, o projeto Biomonitoramento da Caça e o de Carbono Florestal. Esses projetos são importantes porque contribuem com a segurança alimentar do grupo, possibilitando ainda a geração de renda, no caso dos projetos relacionados à produção de café e castanha. E porque contribuem para a manutenção da floresta, recurso que é fundamental não só para o Suruí, como também para nós, não indígenas, que precisamos de um meio ambiente equilibrado. Atualmente, o Suruí tem desenvolvido mecanismos tanto de aproximação da sociedade não indígena e de apropriação de suas técnicas e tecnologias, como de distanciamento e de resistência com vistas à conservação de valores e práticas culturais que lhes são próprias, como veremos nos próximos episódios.